O meu trabalho todo tem sido relacionado com estes temas coloniais, o passado mais recente português e depois, já há pouco tempo, há 3 anos, eu fiz um filme que se baseava na planta de cacau, que partia disso. Era um filme híbrido, não era um documentário nem uma ficção, e permitiu-me ficar muito tempo em São Tomé e Príncipe, onde havia essas plantações e houve grandes plantações de cacau, e onde se explorava a mão de obra primeiro escrava e depois o que se veio a chamar contratados, que são, no fundo, falsos escravos, ou escravos verdadeiros, mas contratados de outra forma. E o tempo que eu passei em São Tomé e Príncipe, naquele ambiente, e São Tomé é uma ilha tropical muito, onde chove muito, onde ainda existem as ruínas das roças, dessas plantações e onde ainda nas histórias, portanto, tem toda a cultura, nas histórias que as pessoas contam, ainda está muito presente esse passado que é bastante violento. E eu, de tanto estar em contacto com essa realidade, achei que era uma parte da história que se conhecia pouco e também que me dizia muito em relação ao meu trabalho e escrevi esta história. Conrad é sempre, liga-se sempre tudo o que é ligado um bocadinho às trevas, não é? E às trevas africanas. É verdade que em cima da minha mesa, normalmente quando estou a escrever, e neste caso estão livros do Coetzee, que é um escritor que ganhou o Prémio Nobel há uns anos, sul-africano. Estava Conrad não só com O Coração das Trevas, com outros livros, e estava Melville com o Moby Dick, que eu acho que é uma referência também grande nessa. E para mim, essa questão dos espectros, eu acho que o filme não é um filme sobre fantasmas, é um filme muito concreto sobre uma realidade que é muito semelhante à que é hoje também. E eu queria que o filme fosse ao mesmo tempo espectral e que os meus filmes são sempre assim um bocadinho, mas ao mesmo tempo que nos remetesse para uma realidade que é uma realidade contemporânea. Os personagens são personagens com uma agência muito limitada, não são só as pessoas escravizadas que têm pouca agência sobre eles próprios, aliás, as pessoas escravizadas no meu filme têm agência sobre o seu próprio corpo, quer dizer, decidem se suicidar. Enquanto que todo o resto do sistema colonial, da plantação e tudo isso, são pessoas que estão todas sobre as ordens de outras pessoas e, portanto, nesse aspecto, não são bem espectros, são sempre qualquer coisa que está muito assente na realidade, mas bastante fantasmagórica pelo sítio onde se passa, não é? E também eu gostava muito que todos os personagens fossem muito ambíguos, que são, e que no fundo essa ambiguidade pudesse relacionar mais com cada um de nós. Eu faço documentários e faço ficções, e então durante essa altura que fiz esse documentário do cacau, acedia a muitos arquivos, e esses arquivos traziam dentro deles histórias incríveis. E alguns arquivos são arquivos que não servem muito para a historiografia porque não contam história nenhuma especial, quer dizer, são histórias das pessoas que ninguém quer ouvir, dos capatazes, das pessoas menores e tudo isso. E eu tive acesso a isso e isso deu-me ideia para muitas histórias, para muitos personagens e para a riqueza, no fundo, que o filme, espero que tenha, mesmo que não tenha para as pessoas de qualquer maneira. É um filme com muitos personagens e muitas pequenas ações e intrigas que eu fui recolhendo desses arquivos que tive acesso. Há uma altura no filme onde há um curador dos serviçais, que é uma figura, digamos, do Estado, e quando o personagem principal, o médico, vai tentar perceber onde é que está o registro que é suposto eles terem dessas pessoas e de onde é que elas vieram para a possibilidade de retornarem às suas terras, o curador diz: mas sabe, os agentes, que são as pessoas que contratam aquelas pessoas para virem trabalhar, os agentes são muito estranhos, eles mudam de sítio, mudam de lugar, mudam de nome, são sempre os mesmos. E esse tipo de referências, em quase todo o filme, tu consegues sempre perceber que eu estou a falar de hoje. E não querendo estragar a surpresa, o filme está cheio de referências ao que é a situação hoje do trabalho e da forma como o extrativismo, a exploração, o capitalismo atua e cria
este mecanismo ou este terreno onde nós não nos entendemos nunca uns aos outros, nem nunca poderemos entender-nos se o sistema for este. É um filme que se pode interpretar no sentido em que tu estás... Quer dizer, estas pessoas de que se fala nos filmes, sobretudo as pessoas escravizadas, e também sendo a base do filme a ideia do banzo dessa doença, que no fundo, no início do século XX, as pessoas, os brancos, os colonialistas, achavam que uma pessoa suicidar-se era uma coisa extraordinária. Ninguém se percebia que uma pessoa negra poderia ter saudades de casa e tentar se suicidar. Eu acho que essas questões de como nós nos deslocamos no mundo, como vivemos, como vemos os outros, está no filme e acho que o prémio faz sentido. A única coisa que eu faço com os alunos, ou que eu tento fazer, é assim, fazer um filme é só perceber como contar uma história. E quando digo isto, não é preciso ser uma história com um enredo e não sei o quê. Quando falamos com os outros, temos sempre uma ordem, contamos essa e temos uma intenção. E eu acho que aprendendo isso, e os alunos aprendendo isto, eles aprendem a fazer cinema, porque o cinema hoje em dia tecnicamente não tem. E depois, claro, que é usar a câmara, o sítio onde se põe a câmara, e isso tudo são intenções. E o que eu tento fazer com os alunos é só... Porque isto tudo se aprende em 5 minutos. O que não se aprende, e o que eu acho que em 5 minutos, e que eu acho que queria valorizar nos alunos, é curiosidade, colocarem-se em situações, porque é a coisa mais básica deste mundo, que é uma pessoa só muda e só cresce se puseres em situação de não conforto. Quer dizer, de te puxares a ti próprio o máximo possível. De não aceitares as coisas de forma passiva e de criares para ti próprio, como pessoa, e ainda jovem, a maior parte dos alunos são ainda jovens, a possibilidade de saberes o máximo possível e de saberes defender as tuas ideias e de poderes assim ir para um mundo onde já não há empregos, mas que tu tens de criar a tua própria identidade. E essa identidade, para mim, é a coisa mais importante, que é mexer-se e saber-se porque é que se está a mexer, para onde, e o impacto que tu tens no mundo.